Estamos de volta no nosso Trocando Ideias, um programa que é feito para você, com você, porque ele conta com a sua participação. Muito bom saber daquilo que você quer nos perguntar, daquilo que você quer conversar em família. Então, você pode mandar sua pergunta se identificando, dizendo seu nome, de onde você fala, da sua cidade. E você pode dizer, olha, não gostaria que mencionasse o meu nome, tá bom? Gostaria apenas de levantar a questão. E aí nós vamos aqui apresentar para os nossos convidados, ok? Você pode mandar para nós aí pelo e-mail, mas sobretudo mande para nós agora pelo Facebook, tá? Ou mande pelo Twitter que está aparecendo aí a questão que você tem para nós aqui no Trocando Ideias. Muito bem, Elis, então eu vou continuar trocando ideias aqui com você, porque a Bruna, tá? Ela está dizendo que tem um filho de 4 anos e o filho está muito teimoso, agressivo. Como é que eu posso ajudá-lo sem bater e sem palavras agressivas? Tá. Bom, vamos tentar entender aí essa realidade, né, com poucas informações, mas dizer que a criança, em cada idade, em cada faixa etária dela, principalmente aí no comecinho aí, 3, 4, 5 anos, ela ainda está muito receptiva ao ambiente que lhe envolve. Se ela está agressiva, alguma coisa está acontecendo ali ao seu redor que não está bem. É, a gente precisa entender que a criança ela precisa de afetividade. A criança precisa se sentir amada, precisa se sentir querida. O que é essa afetividade para a criança? É justamente o colo, o beijo, o abraço. Tudo isso são gestos de afetividade. Mas não basta a mãe e o pai oferecer carinho para o filho. Ele precisa olhar ao seu redor e ver que a mãe, o pai, os membros da família também são afetivos entre si. Então, um ambiente de carinho familiar, já em primeira instância, assim, primeiramente analisando, já diminui muito a ansiedade das crianças. Agora, é lógico, precisamos também analisar aí, tem crianças que têm hiperatividade, tem crianças que têm déficit de atenção, tem alguns transtornos. Isso eu estou explicando, levando em consideração que esses transtornos, eles não estão presentes. Então, numa situação normal, natural, esse ambiente de afetividade já diminui e muito a ansiedade. Então, dá esse carinho, dá esse abraço, dá essa segurança. A criança precisa se sentir segura. Então, horários de dormir, horários de alimentação, conversas no nível de voz baixo, calmo, tranquilo, olhar nos olhos da criança. São todas essas técnicas para aí melhorar o ambiente da criança e que, com certeza, se você estiver seguindo, vai melhorar em muito. Lógico, levando em consideração que não tem outros problemas. Agora, Elis, eu queria ainda acrescentar o seguinte, continuar essa reflexão com você, porque eu gosto muito que os pais estejam envolvidos, porque às vezes os pais acham que o filho é que é o problema, o outro que é o problema. Não, eu acho que é uma questão familiar, tem que ser resolvida junta, né? Mas a seguinte questão que eu quero levantar, a você que está em casa, o Elton, o Alexandre aqui junto com a gente, é o seguinte: muitas vezes o pai olha o problema do filho, mas não percebe que às vezes também o problema comportamental é dele. Né? Muitas vezes a mãe é muito agressiva, fala palavras duras, pesadas. Não estou falando aqui daquela que mandou a questão, não, mas no âmbito geral. Né? A gente percebe quantas vezes a mãe fala uma palavra muito dura, ela é muito ríspida, não é? Ela estoura com muita facilidade, e tudo isso gera um clima familiar mais tenso. Né? Sim, geralmente, padre, quando os pais procuram um psicólogo, por exemplo, traz a criança, e sempre quando a criança é muito nova, a primeira abordagem do psicólogo justamente é essa, é chamar os pais. Por quê? Porque os pais são responsáveis primeiro por esse ambiente. E realmente é fato, geralmente a questão está com os pais. Óbvio, né? Como bem você falou, padre, as pessoas mandam perguntas, a gente tenta pegar uma pergunta e generalizar isso para poder ajudar todo mundo que está em casa. Então, geralmente é isso. É importante que os pais procurem ajuda, procurem perceber se está tendo ansiedade. Tem gente que é muito ansioso, né? E tem o filho, o filho acaba sendo um bode expiatório dentro da família, né? Ah, mas ele não sossega, ele não sossega. Mas é eu que não sossego aqui dentro, né? Eu que estou ansioso, eu que estou numa correria.
Então, isso pode acontecer, acontece muito, né? A gente observa isso, e é importante que os pais tenham essa consciência. Não, vamos melhorar o ambiente entre nós primeiro, e depois a gente dá um olhar para ele, que com certeza ele já vai sofrer essas consequências de forma positiva. E tem outra coisa que eu chamo a atenção aqui. Toda vez que chega pergunta para nós a respeito de educação de filhos, quem manda são as mães. Então é bom chamar a atenção de quem é pai. Estou com 2 pais aqui, graças a Deus, né? Estou com 2 pais aqui do meu lado. O quanto é importante a participação do pai nesse processo. Né? Quanto é importante que o pai não seja só presente, mas o pai seja exemplo. Porque já fica até, né, Alexandre, meio deficitário essa educação. Quando somente a mãe está preocupada com essa questão, não é? E ela não para conversar com o marido, exatamente, e ele, inclusive, se envolva na questão da educação do próprio filho. O pai, ele é o limite, o pai é a segurança da família. Eu percebo em casa, vou falar a partir da nossa própria experiência lá. A minha esposa, a Roseni, fica o tempo todo ali com as crianças, né? Quando eles chegam da escola, ela fica com eles e ela que dá todas as orientações, vai tomar banho, vai a hora de comer, isso e aquilo, ela vai dando todas as orientações. Só que quando acontece aquelas discussõezinhas entre irmãs e alguma coisa que acontece, em casa é normal, na minha também acontece, na sua também, eu percebo a diferença quando é o pai falando. Quando o pai fala, que diz, olha, agora a mãe já falou, acabou, encerrou o assunto, as crianças já param. Por quê? Porque há uma firmeza, uma segurança na voz do pai. Os filhos, eles precisam muito disso. Os filhos no desenvolvimento, né, o Ellison sabe muito bem disso como psicólogo, né, como que é importante para a menina a figura do pai, como ele transmite segurança, como é importante para o menino a figura do pai, que também transmite segurança e que geralmente, quando a criança, você pega um exemplo muito prático, a criança está correndo, ralou, caiu no chão, ralou o joelho. Quem que ela grita? Pai ou mãe? Mãe. Por que grita mãe? Mãe, vem cá. Porque a mãe é o carinho, a mãe é aquela coisa do afeto que vai, passou curativo. O pai não. O pai olha ali e fala, meu filho, isso não foi nada. Bola para frente. Não é porque o pai é insensível, mas porque o pai é seguro. Ele vai implementando firmeza. Agora, veja, né? Se um pai fica o tempo todo sentado no sofá, com controle remoto na mão, e a mãe o tempo todo envolvida na educação dos filhos, como é que esse filho vai crescer seguro? Como é que esse filho vai ter uma firmeza na vida se o pai não tem nem vez e nem voz dentro de casa? Se desculpa falar, né? Como às vezes eu falo brincando nas pregações, o pai muitas vezes parece um boi mugindo, né? A mulher fala alguma coisa, o pai fala, porque ele acha que o papel dele é só trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Trabalhei o dia inteiro e fiz isso, não. O pai, ele é muito importante na educação dos filhos, ele é fundamental, essencial na educação dos filhos. Então, pais, isso que o padre está falando, está na hora da gente regaçar as mangas e assumir o nosso papel de pai, porque os nossos filhos precisam da segurança e da firmeza do pai. Não é a mãe, não, é o pai que vai dar essa firmeza. E para terminar, eu queria dizer uma outra coisa muito importante, que o pai, ele tem uma graça de estado quanto à questão espiritual da família, a espiritualidade da família, né? A gente sempre fala que a mulher a mãe é o coração da casa, né? Mas o pai, ele tem um papel fundamental como um homem de oração. Uma casa onde o pai é um homem de oração, essa casa é transformada. Um pai que reza, um pai que chega e fala assim, filhos, hoje vamos rezar o terço. Como isso faz a diferença? Um pai com segurança, com firmeza, né? Chega assim e fala, filhos, vamos rezar o nosso terço. Soa para os filhos muito diferente. Não que a mãe falando não tenha peso, é importante a mãe falar, filhos, vamos rezar o terço. Mas quando o pai diz, vamos rezar agora, quando ele agradece o alimento, quando ele faz o sinal da cruz, quando ele diz para a família, olha, a hora da missa, todo mundo entrando no carro e vamos para a igreja, isso faz muita diferença para o desenvolvimento dos filhos. O pai tem que ser exemplo, o pai tem que participar. Alexandre, a bola está com você. Vou aproveitar que você está aqui e não vamos sair daquele assunto da renovação carismática, não, porque o povo... Acho que as pessoas olham para o Alexandre e vê a renovação carismática, vê o carismático aí. Olha só, o Otávio Luiz Silva está perguntando o seguinte, qual é a diferença entre ser da renovação carismática e não ser da carismática? Porque ele disse o seguinte, ele vai na missa nos mosteiros e conventos, são muito tranquilas, não há muita agitação. Será que os dons do Espírito Santo só se manifestam nos grupos carismáticos? Não. Bom, veja só, Otávio, não é bem por aí, né?
Se você gosta de uma missa tranquila, né, que é assim que o padre... A missa, veja só, ela sendo tranquila, ou sendo aquela que o pessoal bate palma, levanta os braços e louva, é a missa. É a missa, está acontecendo ali. Ali é a missa. É o momento, é o sacramento da Eucaristia. Então, não tem... uma missa não é mais importante que a outra, tem mais peso que a outra, não. O que acontece é o seguinte, a renovação carismática, ela tem o seu jeito próprio de ser. E isso precisa ser respeitado por todos, porque a igreja, ela é feita, né, com a riqueza, né, a unidade, né, na diversidade. Então, cada um, com a sua diferença, vai contribuindo para a riqueza da igreja, para a evangelização da igreja. A renovação carismática também ela contribui para a evangelização, mas do jeito que lhe é próprio, a partir dos carismas, esse fervor. Então, isso que muitas vezes as pessoas confundem como sendo uma agitação. Não é uma agitação, na verdade é o fervor. É que a pessoa quando ela vive uma experiência assim forte com o Espírito Santo, ela tem uma necessidade tão grande de querer contar, de falar, e dizer, olha Jesus te ama. Mas não é porque a pessoa é uma louca, é uma desequilibrada, nada disso, agitada, ansiosa, não. É porque dentro dela há aquele fogo abrasador, isso precisa ser respeitado. Agora, logicamente, essa pessoa que tem esse fogo abrasador, que fala com veemência, que diz, ó, Jesus te ama, ela não é mais importante aos olhos de Deus do que aquele que fala baixinho, suavemente, e que parece que ele não ora em línguas. Não, todos são filhos e filhas de Deus. Então, é importante você entender, Otávio, que você pode continuar indo na missa no mosteiro e tudo mais, e quanto aos dons, os dons do Espírito Santo, todos nós temos os dons, todos nós recebemos, quando fomos batizados, quando criancinha, bebezinho, ou alguns que foram batizados, né, já na idade adulta, né, todos receberam o Espírito Santo e, consequentemente, os dons do Espírito Santo estão aí. Esses dons que são... esses dons carismáticos a serviço da igreja que acontecem, essas manifestações do Espírito Santo, Paulo já diz na carta aos Coríntios que está a serviço da igreja. Então é preciso entender isso. Eu volto à mesma tecla. Os dons, eles estão a serviço da igreja. O dom de línguas, ele é um dom, um carisma, né, que a pessoa ela ora, mas é um dom para uma edificação interior, uma edificação própria da pessoa. O dom de profecia, Paulo vai explicar que é um dom para a edificação da assembleia. Ele até diz, eu prefiro que se tenha profecia do que o dom de línguas. Mas os dons, seja de profecia, de línguas, dom de milagres, o dom de cura, o dom que for, ele é importante, ele está a serviço da igreja. O dom não pode ser ridicularizado, o dom não pode ser minimizado, mas o dom ele precisa ser respeitado. Agora, quem não ora em línguas, quem não tem a profecia, quem não é menos importante, de forma alguma. Agora, se você olha, vê um movimento ali carismático, vê um grupo de oração, uma missa que todo mundo levantando o braço, você fala, poxa, eu queria tanto ser assim. Meu querido, é só levantar o braço e pedir, vem Espírito Santo, eu quero, vem, só pedir. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz a palavra. Então é só pedir. Então, o importante é isso, entendermos que carismáticos ou não carismáticos, todos estão a serviço da igreja. É importante a gente começar meio que parar com essa divisão, né? Essa coisa de que eu sou carismático, você não é. Eu tenho dom, eu oro e você não. Eu sou mais importante. Não, nada disso, gente. Nós seremos julgados, nós seremos julgados pelo amor que nós vivenciamos, pelos frutos, pelo serviço. Se eu falar a língua dos homens e a dos anjos, mas se eu não tiver o amor, de nada adianta. Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Eu vejo que muitas vezes por aí acontece isso, né? Às vezes aquele que tem o carisma se infla e se acha o último refrigerante do deserto. E aquele que não ora em línguas ou não tem, começa a falar, isso é coisa do demônio, isso é aquilo. Não, gente. Quem perde com tudo isso é a própria evangelização. A igreja, nós somos igreja, um só povo, um só coração, uma só alma. Então é importante entender isso. Então, meu querido, sinta-se livre. Quer ir, vá à missa com batendo palma, ou naquele silêncio, o canto gregoriano, é missa. É importante você estar lá adorando Jesus. E se você deseja, eu quero ter essa experiência do batismo no Espírito Santo, como o padre já falou no final do intervalo, vem para o acampamento de Pentecostes aqui na Canção Nova. E se você está feliz como você está, ótimo. Louvado seja Deus. O importante é ser católico, ser dessa igreja maravilhosa, tá bom?
Todos nós somos batizados num único e mesmo Espírito. Isso. Tá? Isso aqui é o mais importante. Obrigado, Alexandre. Ellison, é o seguinte, a mãe que mandou aqui a questão, não quer ser identificada, ela diz o seguinte: meus 2 filhos se afastaram de mim. Procuro me aproximar e eles me desprezam. Eu vi mensagem e eles ignoram. Sempre fui uma mãe carinhosa. Ele sabe o quanto eu os amo. Não fiz nada com eles, eles já são adultos. Passei o Natal e o Ano Novo sem receber mensagem alguma deles. Me ignoram. A tristeza que sinto é terrível. Me dê uma palavra. Pois é. A dor de uma mãe quando os filhos se afastam ou perde o filho, né? A gente sabe que é uma dor muito grande. É óbvio que ela não explica e também a gente não dá para a gente entender aí o que pode estar acontecendo. Alguma coisa acontece aí, obviamente, né, nessa estrutura familiar. Eu costumo pensar e escrever até sobre isso no meu blog, as coisas que eu tenho escrito, sobre a psicologia do amor. O que é a psicologia do amor? É percebermos que nós temos sim uma necessidade de sermos amados, mas também nós temos uma necessidade de amar. E os pais, por natureza, têm um dom especial, também uma necessidade muito mais intensa e profunda de amar os seus filhos, pois é parte de você, que é mãe, esse amor, essa busca pelo amor. Então, mais do que sofrer ou permitir que você fique num lugar de vítima, que muitas vezes nós tendemos a ficar, puxa, ele não me ama mais, puxa, eles não me procuram, puxa, olha o que acontece comigo. Tente você se colocar num lugar de agente, num lugar ativo desse amor. Então, mande você as mensagens de amor, mande você as cartas de compreensão, dê você os sinais de que você, mesmo que eles não te procurem, que você se importa com eles, que você está preocupada com eles, que você faz alguma coisa por eles, mesmo que seja a sua oração, os seus desejos de que eles tenham sucesso na vida deles, porque isso quebra a divisão na família, isso quebra qualquer problema social, na verdade. Eu me lembro uma vez que uma pessoa, eu andava à noite, saía da casa da minha namorada, minha esposa hoje, com o meu salário no bolso, né? Eu era professor de inglês, estava com o meu salário no bolso, já era tarde da noite, sozinho, voltando para casa a pé lá em Varginha, e aí se aproximava uma pessoa que você via, bom, essa pessoa não está bem, não devia estar meio drogada, e eu sabia que eu ia ser assaltado, né? A pessoa chegando, mas foi tão interessante que eu virei e falei: opa, boa noite, tudo bem? E estendi a mão para ele, e ele ficou desconcertado, ele ficou completamente desestruturado, estendeu a mão, arregalou um olho, não sabia o que estava acontecendo, eu cumprimentei, ele ficou parado, pensando na vida, e eu segui. Por que eu dei esse exemplo, e dou esse exemplo nos meus escritos lá? Por quê? Porque essa ação de recebimento e de comprometimento, você ir até o encontro do outro, você quebra. Então, assim como a violência gera violência, a agressividade gera agressividade, o ódio gera o ódio, a intolerância gera intolerância, da mesma forma, talvez de uma forma muito mais forte, o amor, a compreensão, a amizade, gestos de amizade, estender a mão, de tolerância, de paciência, também geram frutos muito mais poderosos do que uma simples gratificação. Então, isso é importante e talvez seja para você, mãe, a palavra que eu possa te oferecer hoje, desejando que você realmente dê esses passos na direção dos seus filhos, com uma esperança, né? Você não vai ter certeza de que eles vão retornar, mas você vai ter certeza que você está cumprindo com a sua missão de mãe. Muito bom mesmo. Alexandre,
Bom, tem alguém pedindo aqui para você mandar um abraço, mas já já eu vou pedir para você dar esse abraço aqui. Eu vou responder a próxima pergunta que chegou aqui, antes de perguntar a próxima para o Alexandre. Alguém perguntou assim: padre, eu tenho uma dúvida sobre... É o Samuel. Samuel, sua pergunta bem rapidinho, tá? Uma dúvida sobre o segundo e o quarto mandamento. A igreja mudou o mandamento para o domingo ou o mandamento continua sábado? Não é? Porque quando você pega lá o texto da Bíblia em que descreve os mandamentos, seja lá no livro do Deuteronômio, ou seja lá o texto do Êxodo, no capítulo 20, de fato, se fala em honrar o sábado como o dia do Senhor. Por que a igreja, então, diz que é o domingo? Não é? É sempre uma questão apologética que as pessoas perguntam e assim por diante. Bom, primeiro, porque, de fato, é uma interpretação do Antigo Testamento. Jesus disse assim: mas eu não vim mudar a lei, mas eu vim levar a plenitude. Ou seja, porque Jesus é a própria plenitude da lei. Ele não mudou a lei, pelo contrário, ele deixou a lei muito melhor interpretada e vivida. Então, o dia do Senhor podia ser a segunda, a terça, a quarta. Por que é o domingo o dia do Senhor? Porque o sábado representa a antiga criação. A nova criação, porque a antiga foi corrompida pelo pecado, ela aconteceu no domingo, com a ressurreição do Senhor. Então, o elemento principal da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Como os textos bíblicos são muito claros em dizer que a ressurreição do Senhor foi no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. E então, o primeiro dia da semana se chama domingo até por causa disso, porque domingo quer dizer Dominus, o dia do Senhor. A igreja nasceu no dia de domingo, Pentecostes, ela aconteceu no dia do Senhor. Quando você pega os livros dos Atos dos Apóstolos ali para ler, você vai ver que a comunidade primitiva sempre se reunia no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Tá? Então, por isso que, para nós, o dia sagrado, o dia que nós guardamos, o dia de vivermos realmente a graça, é o dia do domingo. Não é que a igreja mudou, mas é que o Senhor trouxe para nós essa plenitude. Tá bom? Então, agora, deixa eu passar aqui. Alexandre, olha só. Aliás, tem duas perguntas para você, mas eu vou preferir fazer essa aqui primeiro, que chegou, então, por e-mail, tá? Boa noite, ela fala o nome dela, mas eu até pela questão preferiria não falar o nome. Ela diz assim: olha, minha irmã tem um casamento muito conturbado. O marido e a família não seguem nenhuma religião. Ele é muito grosso, vive para o trabalho. Com isso, não tem muito tempo para o filho. O filho tem 3 anos. E a criança fica muito nervosa e não respeita ninguém. Eu sou tia... e meu pai e minha mãe queremos ajudar muito a minha irmã. Nós precisamos de ajuda. O que fazer com essa criança que está com problema até na escolinha? Por favor, o que seria a melhor forma de nós ajudarmos essa criança? Bom, aí também eu penso que o Elis pode nos ajudar também, né, com essa resposta também. Porque fui me lembrando, enquanto o padre ia dizendo da situação dessa família, fui me lembrando do que ele já disse aqui nessa resposta, numa das respostas anteriores, falando sobre o ambiente, né? O ambiente, a necessidade de ter um ambiente com afeto, com amor, que não basta apenas o pai e a mãe ter ali o abraço, o beijo, o carinho, pegar no colo, mas também toda a família. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: essa família, a sua irmã e o seu cunhado... Bom, o seu cunhado, pelo jeito aí, como você está falando, né, que ele está fechado, que não quer saber de igreja, que só quer saber de trabalhar, pelo jeito talvez ele seja mais difícil. Mas a sua irmã, ela quer ajuda? Porque precisa saber disso, porque se não quiser ajuda também vai ficar meio complicado, né? Porque você precisa também respeitar aquela privacidade do lar da família, o sagrado daquela família, mesmo sendo uma família conturbada, de pernas para o ar, desculpa a expressão, mas é o que está acontecendo. Porque senão, se você começar a insistir em falar, em ficar dando pitaco e falando, daqui a pouco eles podem correr o risco de começar a se distanciar de você e te rejeitar, e dizer: não queremos mais a sua presença. Então, o primeiro ponto é esse. Eles querem ajuda? Bom, se ela quer ajuda, aí é importante você procurar uma ajuda. A criança precisa, no caso, como ela está nessa agressividade e tudo mais, precisa de uma ajuda profissional. Eu penso que aí, a partir disso, o psicólogo é de muita ajuda, muita valia a criança ser encaminhada para isso.
penso também que a igreja pode ajudar muito, né? Se ela, sua irmã, quer, por exemplo, a ajuda ela é católica e aceitaria conversar com um sacerdote. Enfim, tem formas de você poder ajudar. O importante é que precisa, a primeira coisa, saber, eles querem ajuda? Querem. Agora, quanto a você, como tia, qual é o seu papel fundamental? Você precisa ser para essa criança um oásis de amor. Esse é o seu papel fundamental como tia. Essa criança, vivendo nesse meio de agressividade tão difícil, ela precisa ver em você, tia, esse oásis de amor, alguém que pega no colo, que abraça, que tem carinho, que tem ali essa presença, a tia que brinca, a tia que está junto. A criança precisa perceber nisso, em você, essa alegria. Com a criança é isso. Agora, os pais precisam ser muito ajudados. Então, a mãe quer ser ajudada, no caso da sua irmã, o cunhado quer ser ajudado, é um processo. Só que aí você precisa da ajuda da igreja e ajuda profissional. Penso que o caminho é esse. Não sei se for isso, pode acrescentar alguma ajuda nesse sentido. Eu penso que o caminho é esse, né? Porque é uma situação delicada, né? Sim, exatamente. Eu acho que é justamente você proporcionar e dar todo o suporte para o casal para que ele possa verbalizar até entre o casal, né? De repente, esse passo ajudar a sua irmã a ela conversar com o marido, né? Então, esse diálogo entre o casal é muito importante, né? Então, chamar, né? Olha, ô Gronildo, senta aqui, né? Olha, você é muito importante para mim, sou sua mulher, me casei com você, me entreguei a você, mas olha, vamos melhorar essa situação, né? As coisas podem melhorar e a gente não pode ter medo não pode existir esse medo do diálogo dentro de casa. Ô, gente, olha como tá bonita demais a revista Canção Nova desse mês de maio. Você já deve ter recebido na sua casa, não já? Tá amarela, tá bonita, tá com o Pai das Misericórdias. Que bonita o santuário, só deve ter tirado no final da tarde, né? Bom, com a revista que você recebeu em casa, você deve ter percebido que veio um boleto dentro dela. Porque a revista quer também homenagear as mães. O Dia das Mães está chegando, mês de maio, hein? Mês das Mães, que bonito. Esse boleto aqui não é um boleto decorativo, não. É uma oportunidade de você dar um presente para a mamãe e ainda ajudar a Canção Nova. Veja só, você recebendo esse boleto aqui, tá? E você fazendo uma doação extra, dentro do boleto está falando isso, de R$25, você vai receber 10 produtos, né? 10 produtos digitais da Canção Nova, tá? Palestras, músicas, 10 produtos digitais que você vai poder presentear a sua mãe. Tá bom? Então, você vai lá na lotérica, você vai lá no banco, está aqui o boleto, tá bom? E preencha esse boleto, pague o valor de R$25, você vai receber esses presentes, além de receber uma miniatura, não é? Daqui da Mãe Três Vezes Admirável de Chester, não é? Então, é um dos presentes que você vai receber também. É uma forma de você presentear a mamãe e é uma forma também de você ajudar a Canção Nova, tá bom? Está dentro da sua revista esse boleto extra agora do mês de maio. Você pode ajudar a Canção Nova. Povo querido, nós vamos agora para um breve intervalo. É só para a gente tomar uma água aqui. E você pode continuar mandando suas perguntas. Já tem bastante perguntas aqui para serem respondidas. Nós estamos aqui e voltamos daqui a pouco trocando ideias.